É verdade que nos dias de hoje a necessidade de valorizar os professores é amplamente reconhecida, até mesmo pelos governantes, que aos professores, sobretudo em períodos de campanha eleitoral, fazem juras e promessas que, contudo, depois guardam e fecham na gaveta. Que fez o governo até hoje para honrar estes compromissos? Absolutamente nada. E não foi por falta de propostas que foram apresentadas pela FENPROF ao Ministro da Educação em diversos momentos. Foi isso sim, por falta de capacidade e vontade para dialogar, falta de vontade e capacidade para encetar processos de negociação coletiva, falta de dimensão democrática deste Ministro e um profundo desrespeito pelos professores, pelos seus direitos e pelas suas condições de trabalho. O Governo não atende aos alertas nem às recomendações, rejeita medidas que iriam conferir atratividade à profissão de professor e com essa atitude leva a que muitos, os mais velhos, anseiem pela aposentação e muitos dos mais jovens abandonem a profissão e o número de jovens que ao concluírem o ensino secundário procuram os cursos de formação de professores tem vindo a baixar drasticamente, aliás, como há dias era título de jornal, ficando muito aquém das necessidades e criando fortes preocupações em relação ao futuro. A falta de professores é sentida nas escolas cada vez mais cedo e este ano, uma semana após a abertura do ano letivo, era já um problema, sobretudo em distritos como Lisboa, Setúbal ou Faro, quer em número, quer em dimensão dos horários não preenchidos. No Ministério da Educação sabe-se disto, mas os responsáveis dos últimos 6 anos decidiram seguir o exemplo dos antecessores, nada fazendo. A FENPROF não abdica de se fazer ouvir e de pressionar o poder para que não desista da educação e para que estime os seus profissionais. Em Portugal essa estima e respeito não existem, como bem sabem os professores e os educadores, que continuam a ver roubados muitos anos de serviço que cumpriram, mas não se refletem na carreira. Como sabem os milhares que são impedidos pelas vagas impostas pelas finanças, são impedidos de progredir na carreira docente tal como deviam. Aqueles que estão sujeitos a uma avaliação que ainda é mais falseada por intoleráveis cotas que discriminam, que provocam danos irreparáveis na carreira e que são hoje fator de grande e grave conflitualidade nas escolas. Os professores que veem o Governo a assistir impávido ao envelhecimento dos profissionais, não dando um passo que seja para começar a resolver este problema. Os professores que vivem sob enorme pressão, pois deles se exigem resultados que justificariam a colocação de mais professores e de outros profissionais das escolas. Porque a estes professores e esta pressão que se vive, é a eles que hoje se exigem a elaboração de projetos atrás de projetos e a sua concretização. A elaboração e efetivação dos planos de recuperação dos alunos. A participação em reuniões e mais reuniões. A presença em ações e mais ações de formação. O preenchimento de plataformas atrás de plataformas. E uma mão cheia de tarefas burocráticas, tudo isto num louco corrupio que cilindra os limites legais que estão estabelecidos para os horários de trabalho. Mas como se não bastasse, a profissão de professor continua hoje a ser marcada 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, tantas vezes 20 e mais anos, por precariedade que se transmite à escola, à sua organização e ao seu funcionamento. Profissionais que se submetem a concursos que em muitos momentos, por desrespeito da graduação profissional, provocam grandes injustiças que, na anunciada revisão, a concretizar-se essa revisão, vamos ver, tudo faremos para ultrapassar, como é o caso na mobilidade interna, da colocação apenas de alguns horários no início, na primeira fase de colocação, ou de muitas outras situações que provocam ultrapassagens de professores. A razão para esta situação que nós hoje vivemos e de que saem maltratados os professores é a mesma que está por detrás dos problemas que afetam as escolas e aos quais a pandemia não criou, deu apenas mais visibilidade. E isso
o problema principal, a causa principal, é o crónico subfinanciamento da educação. O que é necessário, de facto, é reforçar o investimento na educação, garantindo, como recomendam as mais diversas organizações internacionais, que as verbas em cada país correspondam, no mínimo, a 6% do produto interno bruto. Esse valor e o conjunto de medidas que a FENPROF pretende ver consagrado no Orçamento do Estado para 2022 fazem parte do documento que entregámos no passado dia 1 ao Primeiro-Ministro e agora iremos entregando propostas concretas, fundamentadas como a lei exige, aqui no Ministério da Educação, depois da manhã, dia 7, para que o Sr. Ministro da Educação inicie a negociação dos aspectos concretos que irão começar a dar solução aos problemas. Esperamos que este Ministro, de uma vez por todas, e que este Governo, de uma vez por todas, honre os princípios do diálogo social que tanto proclamam e quebre o bloqueio negocial que é imposto e que é uma intolerável expressão de arrogância, mas digamos, porque é verdade, também expressão de incapacidade e de cobardia política do Ministro Tiago Brandão Rodrigues. Queremos negociar e desse modo resolver os problemas, mas se não tivermos interlocutor no Ministério da Educação, tornar-se-á inevitável a luta. Uma luta que irá do abaixo-assinado da petição, que aliás já circula, até, se necessário, à greve. Mas nós, FENPROF, nunca esqueceremos que, sendo a greve uma das mais elevadas e nobres formas de luta que os trabalhadores têm ao seu dispor, nunca a greve será desvalorizada pela FENPROF, convocando-a, por exemplo, para fazer prova de vida ou convocando-a, por exemplo, por conveniência circunstancial do calendário semanal. Dizer que o recurso à greve estará sempre em cima da mesa, aliás, como a outras formas de luta, integrando um plano para a ação reivindicativa, definido em torno de objetivos concretos e de tempos adequados, como é, obviamente, o período de debate e votações do Orçamento do Estado, que se iniciará já segunda-feira, dia 11, com a entrega de proposta de lei do Orçamento pelo Governo à Assembleia da República, um período que decorrerá até ao final de novembro. Sabem os professores, aqueles que estão no ativo e os já aposentados, muitos deles hoje também aqui connosco, que não há objetivos inalcançáveis. Se sabemos-lo por experiência própria, porque essa é a memória de uma profissão, a nossa profissão, que sempre soube lutar pelas propostas que apresenta. E lutar e ter êxito, como aconteceu há 30 anos, com a aprovação do ECD, há 12, quando acabou a divisão da carreira, há 9, quando evitámos que milhares fossem atirados para supranumerários, há 5, quando extinguimos as bolsas de contratação de escola, e até há 2, quando se recuperaram os primeiros 2 anos, 9 meses e 18 dias, de muitos mais que continuam a ser roubados e dos quais nunca abriremos mão, nem desistiremos, até que o último dia seja devolvido aos professores. Mas se nunca deixámos de atingir os nossos objetivos, isso aconteceu porque os objetivos eram e são justos, porque a razão estava e está do nosso lado, e porque lutámos muito para os obter. Foi assim no passado, e será assim no futuro, colegas, não há volta a dar. Não serão as dificuldades que irão esmorecer as nossas convicções. Não haverá pandemia que confine a nossa luta. Não será a prepotência de um governo, expressa no bloqueio negocial de um Ministro da Educação, que nos fará baixar os braços e desistir. E é por não desistirmos que, como referi atrás, já depois da manhã, dia 7, iremos ao Ministério da Educação, aqui ao lado, entregar propostas negociais concretas para iniciar processos de negociação coletiva sobre a carreira, sobre os concursos, sobre a aposentação e sobre as condições de trabalho, em particular os horários. Antes disso, já amanhã, dia 6, entregaremos os primeiros pré-avisos de greve deste ano ao Sobre Trabalho,
que será retomada em 25 de outubro e que, se não houver alteração da situação que se arrasta há tanto tempo, iremos manter até ao último dia do ano letivo. Entregaremos uma petição na Assembleia da República na sequência das reuniões que teremos com os partidos políticos, esperando que estes deem as respostas que o Governo já demonstrou não saber ou não querer dar. Continuaremos a luta em defesa dos direitos dos professores das escolas artísticas da Antónia Rui e da Soares dos Reis, que tão corajosa e exemplarmente tem sido desenvolvida e da qual os colegas, e bem, não abdicam. Levaremos às últimas consequências a ação pela aprovação de um contrato coletivo de trabalho que dignifica a função docente também no privado. Nas escolas, com os professores, em reuniões e plenários que já se iniciaram, discutiremos a opção por formas de luta mais fortes e a levar a cabo a partir do início de novembro, caso o Orçamento do Estado não inclua medidas que reconheçam 2022 como o ano de combate às desigualdades na educação e o ano de valorização dos professores, de valorização da carreira e das condições de trabalho dos professores. Uma luta que este ano passará obrigatoriamente também pelo combate à municipalização e pela exigência de retorno da gestão democrática às escolas. E termino, colegas, reiterando o compromisso de sempre da FENPROF com os professores e educadores. A nossa disponibilidade para negociar é completa. Mas se não for essa a atitude do Governo, podem eles ter a certeza. A nossa determinação para lutar vai ser total e absoluta. Viva o Dia Mundial do Professor, vivam os professores e educadores de Portugal e de todo o mundo, viva a Federação Nacional dos Professores, FENPROF, a mais importante, a mais representativa, a verdadeira organização sindical em que os professores mais se revêem. Vamos continuar, a luta continua nas escolas e também aqui na rua. Vivam os professores!